Olá, bem-vindos ao Digital Backstage, o nosso podcast que discute os ruídos, o backstage da transformação digital no varejo. Eu sou Eduardo Terra, apresentador aqui do Digital Backstage, conselheiro de empresas, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, para quem ainda não assina o nosso canal. E estou aqui com a minha super companheira de Digital Backstage, Didi, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, né, Didi? Oi, eu sou Andréia Dietrich, sou consultora de transformação digital, branding, e a gente aqui, cada episódio a gente aprofunda em algum tema, em algum segmento, em alguma tese, e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Obrigada, Carlos Obrigado Busch, eu. por estar aqui, ter aceito o nosso convite. E ele é conselheiro da Forbes, sócio do Grupo Primo, mentor, escritor, TED Speaker e tantas outras coisas. Então a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um Legal. pouco da sua Meu jornada. amigo de muitos anos, Muitos. né? Pô, eu tô super feliz de estar aqui, É, lisonjeado, viu, E a gente? gente está aqui aprendendo também, porque sim. ele sabe tudo Eu aqui também vim para também. aprender, não é essa não. Todos nós, né, estamos. Os comentários vão nos ensinar também muita coisa. Bem, eu sou. Bush não é o mesmo, né? Eu sempre digo, vamos separar o Bush lá americano aqui, não é o mesmo. Já tentei a Tá associação, mas certo. não reconheceram. Bem, o Bush é um cara que teve 25 anos no mercado de tecnologia. Eu venho da área técnica, né? Há muito tempo atrás. E desde os meus 20 anos eu passei a atuar no mercado de management desse mundo de tecnologia, ajudando empresas a fazer transformação digital por meio das empresas que eu representava. Trabalhei muito tempo no ecossistema Microsoft, 13 anos, depois 5 anos na Oracle, 1 ano na Software AG e os últimos 4 anos na Salesforce. E em 2021 eu resolvi pivotar minha vida, minha carreira e me focar mais em compartilhar minha experiência, e aí eu resolvi sair desse mercado. Então, eu tô 1 ano aí conhecendo essa nova realidade que eu tô vivendo, mas tô super feliz. E aí, quando a gente pensou no Bush como convidado, comentei com a Didi, a ideia era justamente ter alguém que conhece a essência do que a gente tem tentado abordar aqui, que é esse backstage da transformação digital, né? O que que de fato funciona, não funciona, ou funcionou e não funcionou, e a gente vai abordar isso com você aqui nas questões. Acho que podemos começar até por aí, né, Bush? Acho que nessa tua trajetória aí de muitas das big techs, que é quem muitas vezes dá sustentação à jornada de transformação digital de muitas empresas de todos os setores. Grandes empresas passaram por essa agenda, muitas vezes médias empresas, e nesses seus muitos anos você deve ter tido muitos aprendizados com isso. Então, empresas que fizeram a transformação digital mais rápido, mais devagar, com mais sucesso, com menos sucesso. O que que você já pode colocar na mesa aqui para gente, de pontos que fizeram a diferença, né? Você do lado das empresas de tecnologia apoiando, clientes a fazer a transformação digital. O que que vem já para você que fazia diferença nessa agenda de transformação Não, digital? legal. Eu vou separar em dois blocos. Tem um bloco que é o lado da empresa de tecnologia, né, desse mercado. É um mercado que há muito tempo ele é um grande parceiro do varejo, principalmente, né, a gente buscando mais eficiência, melhorar a relação com o cliente, etc. Mas que é um mercado que demorou muito para entender o varejo. Então, ficou muito naquela coisa de tem que comprar, tem que vender e você tem que comprar porque precisa. Mas não focando no que realmente importa, que é o cliente lá do B2C, lá no final da nossa cadeia, né? Então, eu vi por muitos anos grandes players patinando muito em sucesso, muita venda, mas pouca entrega, exatamente por não entender a complexidade que o varejo traz. Complexidade não é no sentido só de ser difícil, mas complexidade no sentido das variáveis que tem envolvidas, né? Tem muitos eixos, muitos pilares. Então, assim, no lado do fornecedor, eu acho que quem fez certo foi quem entendeu que tinha que servir o varejo, mas servir o consumidor do varejo, sabe? Então, depois eu posso contar casos para vocês os mais variados, mas assim, eu tive caso de empresa que nos procurava com um problema e a gente, por investigar o negócio deles, mostrava que para resolver aquele problema era melhor fazer outro tipo de projeto, não que eles demandavam. Mas isso não era característica da Big Tech A, B, C ou D, era do time das pessoas envolvidas porque Perfeito. tiveram esse know-how. E um Então, time que começou a entender varejo, né? exatamente. É. Então, o primeiro grande recado para quem nos ouve que é fornecedor do varejo, mesmo para quem acredita que conhece o varejo, talvez não conheça o cliente do varejo, que nós mesmos somos. A gente dá um 360 aqui. Eu posso estar no papel aqui de fornecedor, da 360 eu sou consumidor do varejo.
E é muito difícil explicar isso para os fornecedores, eu entendo. Eu vejo o varejo, sabe? Porque tá todo mundo querendo ser interesseiro e não interessante. E nós temos que inverter. O fornecedor tem que ser interessante, ele tem que dar o caminho. Então, vou te dar exemplo. Teve grandes empresas, mas grandes que me procuraram na época com um projeto tipo, ó, a minha venda é uma venda desnormalizada, ela chega final do mês em tijolos, em grande demanda, e eu não tenho previsibilidade de produção. Então, o que acontece? Eu não sei se vão comprar produto A, B ou C no final do mês. Eu fico aguardando. Então, eu quero automatizar o processo para ter previsibilidade de receita. Isso é a dor que aquela pessoa me trouxe, mas o meu olhar era qual? Não, teu problema não é esse, teu problema é que tu não sabe nem quem compra de ti. É difícil um fornecedor se colocar. Hoje é outra realidade, eu acredito, tem muita gente, mas eu vivi por muitos anos um mercado que não entendia isso, né? Não queria mudar a sua cabeça de modelo on-premise para modelo SaaS e assim vai. Mas, fundamentalmente, para quem nos ouve aqui ou está nos assistindo, que é da mesa, do outro lado da mesa, o contratante, mas que tem que atender da mesma forma que aquele cliente, ou seja, o varejista, muitas vezes é o romantismo. Eu quero ir para o digital, mas eu tenho que ir porque todo mundo está indo para o digital. Mas, cara, que conveniência tu quer gerar para as pessoas? Porque eu vejo muita gente indo para o digital e não gerando conveniência nenhuma, não gerando confiança nenhuma. E aí gera aquela dicotomia entre propaganda na TV de um jeito, site de outro, promoção de outro. Enfim, então, em primeiro lugar, qual é a visão que a empresa quer? O que ela quer entregar para o cliente? E aí, para mim, é o seguinte, não existe... Aí é uma premissa minha muito forte. Eu sei que tem empresas muito grandes aqui envolvidas, que assistem. Eu não acredito em projeto de longo prazo. Eu acredito em projetos de curto prazo. O que eu quero dizer? Visão até pode ser de longo, mas implementação, cara, se o projeto não está no ar em 2, 3 meses, perde o sentido. Projetos longos tendem a ficar complexos. As pessoas mudam, o mercado muda, e a a não economia terminar. não termina. E a gente tem um senso de buscar perfeição, né? Pode ver, eu aposto que tanto no mundo da tecnologia como no mundo do varejo, o funcionário que bate a meta, ele tem foto na parede. Mas o que tentou fazer algo melhor para a empresa, que ainda não deu resultado, ele talvez nem fique. E Isso é aí um ponto legal. muda muito a base do modelo de negócio, que é o que você falou, do on-premise para o SaaS e tudo mais, porque a base do modelo não, né, de um negócio, de um fornecedor de tecnologia desse tamanho, ele não está preparado para implementações ágeis, rápidas, de test and learn, de modelos contratuais flexíveis. Como é que você tem visto Mas eu isso? te digo que a minha visão é muito mais pelas pessoas que estão lá do que a própria empresa. A própria empresa, vamos dizer, a Corp, o Headquarters, ele até entende, até porque ele tem que estar estudando, e ele define um novo modelo. Só que para o novo modelo encaixar, tem no meio do caminho todo o grupo de pessoas que são normalmente as mesmas figurinhas de mercado, que já circularam, que tem uma rede de relacionamento grande, mas que não se adaptaram. Então, essas pessoas que acabam ferindo o posicionamento daquela empresa. Pô, o SaaS existe desde 99, 2000. A gente está em 2023 aqui conversando. E tem empresa que ainda tenta colocar um produto on-premise. Tem empresa que ainda tenta vender de um jeito que é um contrato de 7 anos que o cara não tem como cancelar. Pra quê, cara? Não existe. Não Entende? dá mais para Sabe por quê? Porque, de novo, a maior parte dos funcionários trabalha para sua meta e não pelo cliente. É muito duro isso. A empresa até diz que o foco é o cliente, mas as pessoas não. E isso é muito... Mas aí a gente toca num ponto, pelo menos da minha experiência aí com as agendas de transformação digital, que normalmente é algo que se deixa para o final, e eu tenho puxado para o começo, que é, para fazer uma boa transformação, tem que revisar metas e incentivos. Total. Se você não mexer em metas e incentivos, vai chegar no que você colocou. As pessoas vão continuar olhando para a meta e incentivo antiga e vão sabotar a agenda. Se você não mexe nas metas e incentivos e no modelo de gestão, que está ligado, né, a isso, você não faz as pessoas irem para onde você quer. E aí você fica, parece E que... os dois lados. Pega o mundo de tecnologia. Tem grandes fabricantes hoje de tecnologia que eles remuneram o colaborador deles de vendas pela venda e depois pela ativação da venda, ou seja, o cliente usando, que para mim é o modelo... Vou fazer um exemplo que eu gosto de usar sempre pegando varejo. As 4 empresas que mais vendem metro quadrado em Nova York é Apple, Tiffany, Lululemon e Warby Como é que Parker. a Apple mede os seus colaboradores? NPS. NPS. Lululemon e Warby Parker, mesma coisa. Então, Quer dizer, só para o pessoal entender, que acho que esse é um ponto importante, e a gente vai entrar um pouquinho na paixão e especialidade do Bush, que é vendas, né? O que você está dizendo é, indo da prática para a teoria, né? As maiores vendas por metro quadrado em loja, em Nova York, que é o templo do varejo mundial, tem um modelo de medir, recompensar, né, e remunerar seus times de vendas, que não é vender quem vende mais.
né? E sim o NPS, que mede basicamente a satisfação Exatamente. do consumidor na jornada de atendimento. Exatamente. Vender é uma consequência, isso. Exato, porque o grande premissa é duro tomar essa decisão, porque a maior parte das empresas com capital aberto, elas têm que dar retorno para o investidor. Então, ela meio que perde o core. Poucas empresas mantiveram o core e muitas até quiseram manter o core e não existem mais, que é difícil. Mas o grande ponto é qual? Se eu olho só venda, eu não estou nem aí como você atende, entre aspas. Eu estou preocupado como se você vendeu. Agora, se eu estou preocupado como atende, a venda, teoricamente, seria uma consequência se eu te atendo bem. Então, essas empresas, elas focam no processo e não no fim. A gente tem uma característica de focar muito no fim. Então, o vendedor não tem que ganhar pela venda. A venda é o final, ele tem que ganhar pelo processo. Eu sempre dizia, numa reunião de vendas, é mais importante saber se o cara fez as 40 visitas na semana do que se ele vendeu o que tinha que vender. Porque se ele não está fazendo 40 visitas e não está vendendo, talvez ele precise de treinamento, ou talvez ele não sirva para isso. Mas a métrica que me importa é visitar 40 clientes. Ou o produto não está adequado àquele cliente, enfim. Enfim, e a mesma coisa do outro lado, o cara que compra. Né? O varejista, por exemplo. Muitas vezes ele quer implantar um projeto que vai de desencontro com a estratégia do time. Eu lembro que eu tive um projeto que eu me envolvi da Macy's nos Estados Unidos, isso há muito tempo atrás, e eu aprendi muito com aquilo, porque eu não tinha essa visão e alguém teve uma sacada fantástica, que era, a Macy's estava querendo, ela colocou paralelo à venda em loja, à venda online. Só que era o retirar na loja. É porque os Estados Unidos está batendo muito forte nisso. Só que ninguém na Macy's queria te ajudar, porque eles não ganhavam, era um competidor. Até a meta e a recompensa não estava alinhada. Não estava alinhada. E aí, antes deles mudarem a meta e recompensa, olha o que eles fizeram. Eles criaram um aplicativo para o funcionário que dava tanta conveniência para o funcionário das coisas da vida dele, que o funcionário olhar o aplicativo e disse, tu tá vendo como isso é tão melhor para ti? Assim a gente tem que levar para o cliente. Ou seja, eles conscientizaram de um jeito diferente. Aquilo me marcou muito, porque normalmente a gente vai direto lá. Então, às vezes, antes até de mudar a meta, tem que mudar a consciência. Mas óbvio que a meta é base. Porque como é que... Eu adoro as metas de empresas, então olha assim, ó, não, o vendedor ele tem que renovar 90%, ele tem que vender tanto e tem que ser do produto tal. Cara, vender já é difícil. Aí tu quer que o cara tenha 3 metas, obviamente tu já tá... Escolhe uma coisa, tipo, minha loja, NPS. Ou de 80% das pessoas que entram, 70% tem que provar roupa. Tô inventando aqui, não sei, mas tipo, pra mim é isso que importa, sabe? Eu tenho umas críticas mais veladas, vamos lá. Seguinte. Não, mas assim, entrando nesse ponto, né, do papel de vendas, assim. Então, o que é esse novo papel? Então, como é que essa pessoa se prepara para esse novo caminho? Porque isso foram anos e anos de uma escola, de um padrão. Como é que se reinventa? O que se espera agora de um lado muito mais consultivo, muito mais empático? A transformação digital, ela é, vou dizer assim, ela é a janela que se abriu para todo mundo de poder escalar as boas ideias. Mas, ao mesmo tempo, ela pode escalar também as más ideias. Né? Por isso que eu digo que a cultura é importante. Vou dar um exemplo. Se a gente vai numa loja de fast fashion, independente de qual é o modelo que ainda reina? O modelo que tu entra tem centenas de araras, que tu escolhe produto, que na hora de provar, a pessoa que está lá, na hora que tu vai provar, ela está mais preocupada que tu não vai roubar do que te entregar uma boa experiência. Entende? Por quê? Porque está nas metas dela, o roubo é mais importante que vender. A transformação digital poderia servir para mitigar certas coisas e melhorar a satisfação. Quanto mais eu não venderia... Imagina, uma pessoa entra num shopping... Tô pegando vestuário como exemplo, né? Mas eu levo 5 calços para provar. Quem é que entra numa loja, escolhe 5 produtos, prova os 5 e não compra nenhum? E a empresa não fica com nenhuma informação do que por que não comprou. Qual é a minha provocação? A transformação digital ela veio para escalar essas boas ideias de atender bem. E o que eu vejo muito é o pessoal romantizando a tecnologia. Né? Vou botar um CRM que agora minha empresa vai transformar. Não é o CRM. Eu cansei de ver projeto CRM mal sucedido. Cansei de ver. Conta um case assim do que foi implementado que foi muito Pensa falho. assim, ó. Acontece hoje no nosso mercado. O e-mail marketing é algo que parece que caiu em desuso, mas ele ainda ele é uma grande ferramenta de venda. Pô, nós estamos falando de um produto que... Tecnologia de 20, 25 anos atrás que ainda performa. Só que tem empresa que diz assim, pô, se aumentar 5 vezes a quantidade de e-mails, eu vendo mais. É verdade, tu vai vender mais. Mas tu vai ter um churn, vai perder clientes essa base. Vai estressar a base. Vai estressar a base. E automaticamente entram pessoas novas. Aí o gestor da área, ou o gestor da empresa recebe um relatório assim, olha, aumentamos a intensidade de e-mails, melhorou em 12% o nosso volume de vendas. Pô, maravilha, parabéns. Pô, mas é que a gente estressou a base. Deu 7% de churn esse mês, mas entraram 7,1% de clientes novos. Então, logo, a gente manteve a mesma base, aumentou isso e tal. Pô, parabéns. Foto Só na que parede. ele não viu o custo, o CAC desse 7 Esse é o meu versus ponto. a perda. Você foi exatamente no ponto. Que é assim, talvez os 7% que saiu eram compradores. E os 7% que estão entrando são curiosos. Então, tu perdeu 7% de uma base de comprador, que a maioria não é comprador. Segundo,
acha que CAC é só na primeira vez que o cara compra, mas o cliente só compra porque ele está patrocinando jornal, Big Brother, não sei o quê. E onde ele tinha um CRM na mão, ele não usou para não ter mais CAC. Então eu vejo o CRM muito mais discurso. Nós temos um CRM, mas o CRM ele é da nossa conveniência, não a conveniência do cliente. Você está dizendo, isso é super importante. Quer Uhum. dizer, o pessoal entender um pouquinho. Na essência, no núcleo de um projeto de CRM, você vai desenvolver as réguas de relacionamento. E tem muita régua de relacionamento que está orientada para performance burra, vamos dizer assim, né? Que é aumento Replicar de o que- conversão, aumento de venda, o que você está dizendo que ela deveria ter uma perspectiva diferente, de jornada mesmo, né? Então, teu exemplo, eu aumentei a carga de disparos de e-mail, o que quer dizer que eu mudei a régua de relacionamento, aumentou a venda, porque de fato você está estressando mais gente, só que isso lá na frente faz os clientes pedirem um opt-out, saem da base, o que do ponto de vista da jornada é um desastre. Exato. E aí, o cara ainda bate a meta e vai para a parede na foto. E aí, depois, um projeto de 2 anos implantado, focado para todo o board, conselho, melhorar a satisfação do cliente, melhorar o valor da empresa, daqui a 1 ano e meio se descobre que a empresa perdeu o valor de mercado, porque ela acabou com o que ela tinha. Então, o que era para ser bom foi mal usado. Vou pegar um outro exemplo. Se eu comprasse um vinho agora e mandasse para tua casa, Dó. Comprei lá um vinho X, mandei para tua casa. Concorda que, tipicamente, para as empresas que já se transformaram um pouquinho no digital, elas já entendem que o Carlos tem o perfil de comprador. Então, eu já vou começar a ser, digamos assim, alvejado por remarketing, por e-mails, por banners, etc. As empresas que têm as tecnologias mais avançadas, que poderiam ser usadas para o bem delas, elas usam para o bem, achando, focado na venda, que é tipo, nossa, vamos ver o tipo do rótulo que o Bush escolheu para usar vinhos com o mesmo rótulo. Vinhos que tenham o mesmo tipo de uva, sabe? Horário. Eles começam a buscar, assim, o detalhe, que é importante. Só que eles nunca me perguntaram se eu tomo vinho. E se eu disser que eu não tomo vinho? Então, tu entende? O projeto CRM, ele morre muitas vezes pela falta da cultura da empresa entender que ela vai ter que mudar o jeito que ela fazia. E o que eu vi o pessoal é querer usar a tecnologia para escalar o modelo que fazia antes. E aí Né? excelente. E aí até eu ia te perguntar sobre esse outro lado para dentro da empresa, né? Porque a gente falou um pouquinho para dentro da empresa, Sim, do cliente. do cliente, agora para dentro do cliente. Quando uma contratação falha nesse processo, porque aí você tem uma Ferrari na mão, eu te contei um pouquinho ali, né? Assim, eu já tive alguns clientes que tinham uma baita ferramenta tecnológica, mas não tinha nenhum preparo internamente para saber lidar com essas ferramentas, justamente para criar essas lógicas de novos indicadores, novos olhares para esse tipo de negócio. E acaba que, depois de 1 ano, você está lá tendo que desligar porque você não conseguiu otimizar isso. Pensa comigo. Eu tenho certeza que a maior parte dos investimentos de tecnologia... A gente está falando de CRM que é uma coisa talvez mais perceptível quando fala de determinado Sim. consumidor, mas pode falar de N questões, desde acesso à loja, Plataforma de e-commerce. enfim, logística, tem N oportunidades aqui, mas pegando o básico, assim, relação com o cliente, que é uma coisa latente. Eu vejo mais investimento na implantação do software de acordo com o que as pessoas acham que tem que ser, do que discutindo para onde a gente vai com esse software. Sabe? Cara, porque, desculpa, se tu não vai sair daqui para um outro lugar, não tem por que ter o software, tu já tá aqui. Agora, nessa linha, que eu não falou uma parte do currículo do Bush, que é grande. O Bush está há um tempo também, agora como advisor, lá na High Partners, que é a Venture Capital que eu sou sócio, justamente ajudando as startups a se desenvolverem e a fazerem a transformação digital do varejo. Por que eu estou colocando isso? Você teve muito tempo de experiência nas Big Techs e tem agora, nesses últimos tempos, convivido um pouquinho com esse mundo das startups. Qual é a tua visão do papel das startups na agenda de transformação digital? Onde é que elas entram, né? Acho que essa é uma dúvida que muita gente fantástico. tem. E tem um preconceito. Desculpa, e até conectando com o meu ponto que eu estava te perguntando que momento que eu tenho que ir para uma Big Isso. Tech, em que momento Agora que uma vai ser, startup Que a startup, às vezes, ela não tem a Ferrari, Agora mas às vezes funciona melhor. super. Agora é polêmico, porque agora é uma opinião... A grande característica que acompanhou comigo em minha carreira, eu nunca usei qualquer argumento que fosse contra onde eu passei. Porque eu tinha uma imagem, eu sempre usei a verdade, no sentido literal mesmo. Então, eu nunca vendi... Tipo, saí de uma empresa, por mais que eu girei pouco nesse mercado, só trabalhei em 3 grandes players em 25 anos, eu nunca fui para um outro e falei do anterior. Por que eu estou trazendo essa característica? Porque isso não é comum.
as pessoas estão mais preocupadas em falar o que o cliente quer escutar do que falar o que ele precisa. Por que eu estou trazendo isso? Porque todo mundo que vai ouvir e dizer, pô, Bush me atendeu, eu espero que não bote no comentário que foi diferente, porque eu nunca trabalhei para isso, mas onde é que eu quero chegar? Se criou no mercado que a melhor decisão é comprar o software mais integrado, maior possível e colocar. Acho que na maior parte das vezes a gente vai errar fazendo isso. Porque a vantagem que a minha empresa tem é ser leve, é ser rápida. Então a gente tem que tomar a decisão, primeiro falando das Big Techs, usar o que elas têm de potencial, uma melhor governança do dado, valoriza o meu asset como companhia para depois... E não estamos falando aqui que elas não servem, Não, está não. dizendo que elas servem para algumas coisas. Mas por que tu compra um Isso. projeto que tu faz 15 módulos ao mesmo tempo? Isso. Compra um, implanta, Isso. deu certo. Exato. Talvez o segundo módulo não é de uma Big Tech. Uhum. A gente vive um mundo hoje da descentralização. A grande estratégia para mim, aí por que eu também investi meu tempo, principalmente com essas empresas, etc., que o Edu comentou, é porque a gente começou a ver no mercado um movimento que... Pensa comigo onde é que saiu o startup. No passado, as empresas tinham uma área de P&D absurda. Bilhões sendo jogados no ralo de tentativas que não davam certo. Começou a se fomentar no mercado que era muito inteligente tu abrir uma startup porque tu ia ficar milionário se der certo. Só que raríssimas dão certo. Raríssimas estão no estágio como essas que a gente está vendo. São produtos já validados para o mercado. A maioria não chega nesse momento. E parece que startup é coisa de garagem. É coisa de garagem no conceito, mas na prática as empresas que estão aqui, é a tipo analogia que tu usou um dia numa apresentação que eu assisti, que foi do elefante. Tu vai lembrar? Das formiguinhas. Das formiguinhas. A Big Tech, ela não enxerga as formiguinhas. E muitos profissionais que contratam tecnologia, eles também não enxergam as formiguinhas. Porque eles... eu vou chamar A, B ou a C. Porque aí ele protege o cargo dele. E tem uma formiguinha que resolve a dor dele Uma por um formiguinha- terço do preço e mais Não, rápido. e assim, ele vai ser... Ele não entendeu, mas ele ia ser capa de revista de case de sucesso. É. Porque o que mais tem é formiguinha mudando o mercado hoje. E o pessoal entender, nós estamos falando de CRM, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de pagamento, nós estamos falando de soluções que parecem ser grandiosas, né? Mas que têm E te soluções. digo, com pouco código, com pouco investimento. Aí o que acontece? O empresário, e não é uma crítica às pessoas, é que cada um enxerga muito o seu óbvio, né? Se eu chamo um desenvolvedor de software e pergunto para ele qual é a opinião dele de fazer certa coisa, ele vai dizer assim para mim, é fácil de fazer ou é difícil de fazer, mas ele pensa em fazer. Ele não pensa em procurar no mercado alguém que já pensou em fazer e se usar bem feito. E o que mais tem hoje é isso. Porque com essa disseminação de startups, as que deram certo, que são milhares no mercado global, tem uma para cada nicho. Então, se eu pegar uma startup que a gente trabalha lá, que é focada em gestão de dados lá, por exemplo, meu Deus, eu não conheço Exato. nada que é mais simples e fácil de usar. Mas aí o cara diz, não, eu tenho um padrão de tecnologia que eu uso o e-mail integrado com... Aí a empresa, ela ficou normal. Me diz uma coisa, se tu faz tudo o que o teu concorrente faz, por que tu vai ser diferente? Mas acho que tem um ponto também, eu trabalhando do outro lado, né, nesse processo, é essa abordagem, obviamente, para você ter asset light, leve, eficiência, testar, se não deu certo, despluga, pluga outro. Mas também tem do outro lado a complexidade da área de compras, jurídica, todo um processo burocrático de, putz, aí eu tenho um contrato com uma grande que eu tenho segurança, que é o contrato corporativo que eu tenho. Tem segurança E esses aonde, né, pequenos. gente? Não, eu sei. Eu tô falando, Tem são- segurança de corporativa. Do cargo? É do cargo. Não é a empresa que tem Isso. segurança, é o funcionário que tem segurança. Não, aí vai fazer contrato com startup. Aí aquela É. burocracia, aquele processo, aquela insegurança. Mas o que vai acontecer com os dados? Mas quem são esses players? Então tem esse processo Esse ponto é interno importante. que precisa mudar. O jurídico precisa mudar, Cultura. né? Financeiro precisa mudar, todo mundo nesse processo. Te digo o seguinte, entre eu apostar numa formiga que é 1/15 do custo de um elefante, e não desmerecendo o elefante, então, o elefante é uma grande player, mas se essa aqui, eu tenho 15 vezes, 1/15, digamos, de investimento, o risco que eu corro é qual? Perder 3 meses, 2 meses, vale a pena? Calcula? Vale. Corre o risco. Se permite. Eu acho que, vou dar um exemplo para vocês que para mim eu acho que fecha esse exemplo numa área que não tem nada a ver com tecnologia, marketing. Uhum. Pouco antes de eu sair desse mercado, eu estava numa reunião com uma CMO de uma grande player, um player mundial. E ela tinha um budget significativo, 3 bi de reais para investir em marketing na América Latina. E uma das discussões que eu tinha com ela, ela disse, olha, você poderia usar muito mais o digital. Muito mais. O digital vai te dar mais assets, vai te dar mais informação. E eu tenho certeza que uma marca que já tem penetração no mindset das pessoas, tu vai vender mais. Ela disse, puxa, não tenho dúvida. Só que eu tenho um problema. A gente investiu na Fórmula 1 a vida inteira. E a vida inteira a empresa cresceu. Se eu agora tiro 1 bi, olha só, era 1 bi o investimento na Fórmula 1, 300 milhões para a Globo e 700 milhões de ativação com a Fórmula 1 em si e produto, etc. Se eu tiro 1 bi da Fórmula 1 e as vendas caem, eu sou demitido. Se eu tiro 1 bi da Fórmula 1, boto no marketing e dá certo,
Eu mantive só emprego. Ninguém vai me elogiar porque eu economizei 400 milhões de reais. Então, por que eu vou botar meu emprego em risco? Já vivi bastante isso. Entende? Porque o mindset da companhia, ele não é do tipo, vamos procurar formiguinhas para se provar. Por mais que a gente bate na tecla da transformação digital há 15 anos, a gente está batendo nisso, mostrando que o varejo, por mais que tem que tirar o romantismo da tecnologia e pensar que o varejo, a boa execução é importante, mas no final do dia é cliente também, eu vejo o erro. Porque quando decide ir para tecnologia, vai para o romantismo e não vai com a mudança dentro de casa. Você tocou num ponto, eu tô... Basicamente, hoje, grande parte do meu tempo é nos conselhos de administração, né? E eu, basicamente, interajo com os executivos dessas empresas. Tenho notado, e infelizmente não são muitos, tá? E aí vai uma provocação para que quem está nos ouvindo e está em desenvolvimento de carreira vire um dos que eu vou falar, e quem é um executivo maduro talvez se torne um. Alguns nomes vão aparecer na cabeça de vocês, talvez alguns até já passaram aqui. Para mim é muito claro que o cara que consegue pilotar a transformação é aquele executivo que não tem medo de perder, não está preocupado com o cargo dele, tem a crença no que ele está fazendo, ele tem uma agenda verdadeira, autêntica, ele está olhando de fato para onde tem que olhar. E para a experiência do E cliente. para a experiência do cliente. Você fala, pô, mas esse bicho não existe. Existe, né? São pessoas que acabam olhando para a carreira, para o trabalho com outro propósito. O mercado está começando a reconhecer esse perfil. Porque isso que você acabou de descrever, que são os executivos que jogam o jogo, papapá, eu que estou, teoricamente, na função de olhar os executivos e promovê-los, contratá-los, demiti-los, a gente já percebeu. Quem joga qual jogo. Então, esse perfil que eu acabei de descrever é raro, existe, e os poucos que tem no varejo valem diamante, não vale nem ouro. São pessoas que assim, mas, cara, você vai correr o risco de perder teu emprego. Tudo bem. É o legado que o cara vai envolver, né? Eu não tô dizendo... A gente não quer defender que as pessoas têm que ser Highlander, né? Se Claro, jogar. Mas sei. o ponto é assim, final do dia, o que a gente tá aqui para fazer? Se a gente tá aqui para investir X horas do dia, ganhar nosso dinheiro e tipo, vendendo o almoço para pagar janta, que é mais ou menos isso que acontece, enfim, repensa. Segundo, tem muita gente que acha que tá acertando. Porque esse acho que talvez é a maior parte até. Uma parcela grande se defende atrás do cargo. Uma outra parcela grande, ela não pode mostrar que ela precisa de ajuda. Então, quantas pessoas podiam chamar vocês para uma conversa, para trocar uma ideia? Não faz, porque... Pô, parece que eu não estou fazendo o meu papel. O teu papel é promover a mudança, é fazer a empresa sair do ponto A para o ponto B. Como tu vai fazer, não julga. Julga só se tu te moveu. Tem uma passagem do Djokovic, do tênis, que eu gosto muito de fazer analogia assim, que a gente só define meta normalmente baseado até onde a gente aceita que pode chegar. Então, se eu desse uma meta para nós aqui, talvez vocês iam dizer, não, essa meta é louca. Por quê? Porque a gente não sabe como fazer chegar no ponto B. E aí eu peguei analogia com o esporte. Isso é que nem vendas, por exemplo, uma empresa crescer. O Djokovic, ele era o 600 do mundo e ele queria ser o primeiro. Pô, absurda a diferença, né? Quando ele era o 600 do mundo, ele venceu 49% dos jogos. Quando ele se tornou o terceiro melhor do mundo, ele venceu 79% dos jogos. E para ele ser o melhor do mundo, desde então, 90% dos jogos. É realmente uma mega de uma distância. Só que quando a gente olha, o resultado é longo. Mas quando a gente olha o processo, não é. Porque o Djokovic, ele fez tudo isso, mas não trabalhou o dobro para isso. Que nem uma empresa, às vezes, acha que tem que abrir mão de uma receita absurda, não é assim. Fechando parênteses. Se eu olhasse o Djokovic pela performance da troca de bolinha e não pela vitória, que é a consequência, ou seja, um monte de troca de bolinha te dá ponto, que te dá games, que te dão sets, que te dão jogos. Que nem atendimento em loja. Se eu melhorasse o jeito que eu boto a proposta, o jeito que eu melhorasse a vitrine, o atrito do provador, suas trocas de bolinha. O que o Djokovic fez? 49% de vitória, ele teve que ter 49% de aproveitamento na troca de bolinha. Similar. Para ter 79% de vitória, ele só teve que ir para 52% de aproveitamento em troca de bolinha. E para ser o melhor do mundo, 55%. Então, o esforço dele foi de 49 para 55. Só que eu vejo gente fazendo um sistema para informatizar a empresa inteira, trocar, onde na verdade era só melhorar o provador, como o exemplo que eu bato muito, né? Ou tirar o atrito no check-out. Ou por que o hotel tem que ser do jeito que é hoje para fazer um check-in? Pegando outra indústria, mas quer dizer assim, são esses detalhes que mudam. Talvez por isso que empresas, como a gente citou antes, que estão entre as que mais vendem por metro quadrado lá nos Estados Unidos, elas se caracterizam pelo atendimento porque isso incentiva as pessoas a buscar reduzir o atrito. São coisas simples, né? Onde é que é o lugar, por exemplo, as empresas querem vender o cartão normalmente pra gente, né, nessas lojas de varejo.
Onde é que é o melhor lugar para vender o cartão? É lá no fundo do caixa? Ou não é na hora que tá provando a roupa, sai e diz, ó, se tiver o cartão, paga aqui? Sabe? Então eu vejo que... Mas aí isso tá muito longe da mesa de quem decide. Porque todo mundo tem medo de errar. É difícil. Ou não se. Então, é isso. Não se ouve a ponta, Não, né, nesse não processo. se ouve. A tomada de E aí, decisão. como é que tu te protege? Chama uma grande plataforma de tecnologia, preferência um projeto que custe muito dinheiro para chegar no conselho. O conselho, obviamente, vai dizer, se vocês analisaram todos os players, sobraram estes, e esses são empresas reconhecidamente notórias, a decisão fica fácil para todo mundo. Entende? Mas no final do dia, não cabe a um conselheiro, não cabe a dizer, não, mas vocês olharam essas startups que estão vindo aqui, que estão disruptando. Isso a gente esperava que aquela pessoa que está ali fizesse, entende? Só que isso não... E aí eu quero entrar num tema aqui um pouco polêmico nesse sentido, né? Porque até passando, e o Edu, que está lá nos conselhos, também pode trazer isso. Porque quem está no conselho, às vezes, é bem conservador, né? E aí, obviamente, para assim, provocar players novos disruptivos também gera toda uma insegurança geral, né? E aí a gente está vendo este ano, especificamente 2023, como sendo pautado muito da disciplina operacional, da eficiência, por tudo que O a gente... básico Da bem feito. Da racionalidade, do básico bem feito, ao mesmo tempo que a gente vê um movimento muito forte das companhias de tecnologia fazendo layoffs, né, demitindo muita gente, justamente buscando aí um pragmatismo, né, uma eficiência mais brusca. E aí você entra nesse paradoxo, né? Assim, eu vou para umas soluções novas, disruptivas, mas é que eu estou vendo um movimento que está todo mundo demitindo, ou vai quebrar, sei, o que vai acontecer? Ou eu vou para aqueles que me dão mais segurança? Mas sabe Como é que que é a sua visão sobre eu esse tenho uma novo visão momento? bem pragmática Mas eu até vou pagar um preço caro por dar ela aqui, mas vou dizer assim, para pensar comigo. Empresas que são baseadas em SaaS, como a grande maioria das empresas que a gente tem visto fazer layoff, são empresas que o resultado que acontece no trimestre de agora, ele é uma grande parcela pelos trimestres anteriores que foram vendidos, mais o que foi vendido agora e foi pago no início. Então, o Uhum. resultado financeiro de, por exemplo, quarter 1 agora, ele é as vendas do quarter 2, do quarter 3, do quarter 4 e o que eu vendi para o quarter 1. Então, a empresa, quando inicia o quarto, ela já sabe que vai mal. Porque ela já tem 3 quarters atrás mostrando que ela tem vindo mal. Quando é que ela faz o layoff? Ela faz o layoff para mostrar para o mercado que ela está preocupada em dar lucratividade porque o dinheiro está caro. Então, antes ela dava muito lucro porque estava crescendo. Agora me pega todo mundo que fez layoff. São empresas em crescimento? Não. São empresas que querem ficar onde estão agora. Então, elas cortam para dizer ao mercado, é a crise, é não sei o que tal. Porque É senão muito mais um jogo é para muito mais torcida um jogo para a torcida. Esse é o primeiro aspecto. do que uma necessidade de ajuste de Não custo. é, vai dizer que a Amazon tem necessidade de caixa, a Google, Apple, Microsoft, Salesforce. Só maneira que me choca, é uma opinião particular. 12% das pessoas têm layoff. Aí no dia seguinte tu vê a empresa fazendo iniciativas com os funcionários, com os brigadeiros que custa, sei lá, R$40 a unidade. É. Tu entende? Isso mostra que não é a estratégia da empresa cortar custo. É só uma jogada para dar o lucro no mês seguinte. Aí daqui a 3 meses, agora vende agora. Aí o que faz? Troca a pessoa. É um jogo pro acionista. Que normalmente é o minoritário americano, né? Porque as big tech, o mercado americano assim. Mas você tocou num ponto, e a gente não abordou isso aqui ainda no podcast. Eu acho que tem que se discutir um pouquinho o papel da governança e dos acionistas em botar o dedo em alguns aspectos da transformação. A gente deu vários exemplos aqui, começando por aquele da executiva CMO que relatou aquilo. É papel, na minha visão, do conselho e muitas vezes do acionista, olhar que a empresa dele está doente, né? Que isso está acontecendo. Porque, no fundo, essa decisão que ela tomou é contra a empresa. Exatamente. É a favor dela e contra a empresa. Se estabeleceu ali o que na economia a gente chama de conflito de agente, né? Mal resolvido. Então, se a governança, leia-se, né? A maneira com que os arranjos de metas, incentivos, autonomia, poder não são revistos, não anda. Acho que a gente passou pelo menos por uns 4 exemplos aqui que a governança, conselho acionista, próprio CEO vão ter que entrar em campo e mexer os pauzinhos. Da nova energia, Sim. mostrar como se faz. E só fechar um parênteses, a gente falou dos layoffs, 12%, por exemplo, uma empresa foram demitidos. Quantos por cento eram vendas? Elas não estão esperando vender menos. Se tivesse, elas tiravam o vendedor. Não, elas não tiram, elas tiram suporte, atendimento. Aí a gente começa a ver mais ainda o mercado se abrindo para quem é menor, que vai entregar melhor serviço.
Se o grande está demitindo e não tira vendedor, quem é que sai perdendo? Quem já é cliente? Porque o vendedor é para quem não é cliente. Para quem já é cliente é o resto da estrutura que tu está tirando. Então, tu está tirando porque tu acha vender? Não, eles têm que vender. Por que eu quis fazer essa provocação? Porque é o mundo de fazer o básico bem feito, não fazer coisas mirabolantes, mas o básico bem feito são coisas pontuais, assertivas, não são grandes projetos. Mas uma Big Tech também pode fazer isso. Super. Por que não pode fazer isso? Já que a gente... Uhum. Eu gosto do Bush porque ele aceita a Não, é picância a opinião nossa. dos temas. Não sou né? dono da razão, minha maravilhoso. ponto de vista. Você estava conosco lá na NRF e um dos temas da NRF 2023, né, que discute os grandes temas do varejo global. E um tema que começou a aparecer com um pouco mais de força, né, é o Web 3.0. Né? Então, o pessoal entender um pouquinho, estamos hoje na chamada Web 2.0, que é a web das redes sociais, do compartilhamento, da troca, mas que da nós- centralização. O que nós estamos fazendo hoje aqui. Perfeito. Né? O conteúdo que a gente gera Isso. vai circular num... Em plataformas Exato. proprietárias, Exatamente. centralizadas, onde tem uma camada de alguém para que quem está nos assistindo conecte ao nosso conteúdo. Na Web3, que começa a se ganhar força, tudo começa a se rodar em blockchain. A gente fala de um desenho que é pessoa a pessoa, P2P, e principalmente em organizações descentralizadas. E quando a gente aterriza isso para uma discussão de negócio, isso coloca em xeque muitos modelos das Big Techs. Né? Como é que, na tua visão, elas vão se ajustar nos modelos de negócio? Vai ter uma disrupção? O que você já fez de exercício de análise aí da chegada da Web3, que não é hoje nem amanhã, mas está vindo? Tá vindo. A gente cada vez mais vive num mundo que a sociedade, vou chamar assim, digital, vai se gerenciar ela por si só, né? Ou seja, a gente vai ter que conviver no mesmo campo, cada um com as suas tecnologias. Porque senão o metaverso não se cria. Não adianta eu ter o meu metaverso, o teu, perde o sentido. Então, nessa busca vai se criar os padrões, como sempre se teve. Internet é um padrão. A gente conhece... Quem é a maior empresa de internet? Não tem. Internet é um padrão. Metaverso vai ser a mesma coisa. E com isso vai fazer com que cada empresa vai ter um tamanho pontual para resolver. Porque a gente aprendeu que ter as coisas spot. Pega todas as Big Techs. Qual delas é do tamanho que ela é hoje, baseado só no que ela criou? Nenhuma. Tudo é aquisição. Tudo é aquisição. É uma empresa que vai adquirindo um monte de pequenininho. Então, para pensar. Só porque agora tem uma empresa daquele nome atrás, tu deixa de valorizar um pequenininho, mas agora ela botou mais estrutura jurídica, mais dificuldade de suporte. Então, para mim, não vai existir mais esse conceito de empresas tão grandes. Inclusive, a gente olha a quantidade de executivos muito bons que estão no mercado hoje de vendas, exatamente porque não se tem mais a abundância que se tinha anteriormente, né? Então, eu acredito que para a tecnologia, para esses big players, ou eles vão ser, digamos... fazer a curadoria dessa plataforma, ou eles vão ser fornecedores muito pontuais. Porque, se tu olhar, eles ganham dinheiro muito mais pelo legado do que pelo novo, né? Pelo que amadureceu do que exatamente. Minha visão. Super. E aí a gente fala sobre o comportamento. Você tem um livro também, né? Muito além das expectativas. Muito bacana o livro do Bush. E aí você fala um pouquinho sobre essa questão de sair da média, né? Fuja da média. De você sair da média. Então, assim, até já indo para um pouquinho do que a gente vai falando no fechamento, assim, então, para esse contexto, né? Onde todas as bases estão móveis, né? E fala do seu livro, pessoal, também, por favor. Onde é que eles acham? O que são esses novos profissionais? Então, quais são suas sugestões, recomendações desse profissional? Seja que está lá hoje numa área de tecnologia, num fornecedor de tecnologia, né, numa empresa, seja numa área de vendas de uma organização. O que você entende, então? Como é que a gente pode fugir da média? Se eu fosse me basear só no livro, o livro eu falo os 5 P's, né? Que é tu ter propósito, mas não propósito, eu sempre digo, não é propósito de abraçar a árvore, né? É propósito no sentido assim, por que eu existo? O que eu quero causar? O que eu quero gerar de impacto na minha profissão? Por exemplo, eu sou uma loja que vende camisetas, o que eu quero ser? Eu quero ser referente de camisetas. Esse é o seu propósito. O segundo tem a ver com pensar e fazer, eu digo, né? Ou seja, não adianta só ter ideia, tem que fazer. Eu vejo muita gente cheia de ideias, mas a empresa não executa. Testa, se prova, permite às vezes não ter o perfeito para sentir. Isso me aproxima mais do sucesso do que eu ser conservador. Tem a ver com performance, resultado é implacável. Acho que nada a gente pode fazer sem olhar que tem a performance, né?
tem a ver com pessoas. Então eu segue toda essa linha, mas o segundo pilar que eu não trouxe, assim, para me provocar, que foi o que me provocou, é o lado de eu pensar na vida e eu trago para as pessoas assim, realmente tu é pioneiro? O que é pioneiro? Pioneiro não é quem inventa algo. Pioneiro é aquele que está fazendo de um jeito que a pessoa se sente única. Então a gente diz assim, concorrente. Concorrência, olhar a etimologia da palavra, concorrente é todo mundo que está competindo para o mesmo lugar. O cara não quer ir, se todo mundo está indo para lá, eu não preciso ir. Então, o que eu quero provocar? Esse ângulo da palavra concorrente é muito interessante. É muito interessante, né? Os meus concorrentes, então dizer que todo mundo é igual, tá correndo uma corrida. Então, o que eu quero provocar? E o pioneiro do seu ponto também, que é interessante, que é, não precisa ser o mais... Pra mim, Não. eu comigo mesma, né? Pra mim, eu sou o cara, eu sou muito mais da opinião de ser aperfeiçoador do que de criação. Eu não sou o melhor cara para ter a melhor ideia do mundo que ninguém teve. Mas eu consigo olhar situações e me conectar com outras que eu já vi que podem ser melhor. Então, o que eu sugiro pro profissional hoje é assim, tenta entender onde tu pode ser mais interessante para quem tu quer atender. Eu sei que parece bobo, só que a parte dos nossos executivos que teria que estar fazendo isso, eles estão focados aonde? Na sua meta. Uhum. É a minha... A gente passa muito rápido. Não, o tempo, eu já notei. Mas eu queria, primeiro, aonde o pessoal te acompanha? O Bush, o pessoal encontra em todas as minhas redes sociais, é Carlos Bush. O Bush é B-U-S-C-H. Muito Legal. bom. Isso aí. E que mensagem final que você pode deixar para nossa audiência sobre os ruídos e o backstage da transformação? O que vem na tua cabeça como conclusão desse nosso papo? Acho que é um recado que vale tanto para quem vende como para quem é o Compra varejista, pra quem como, vende. né, seja interessante e não interesseiro. Eu acho que a gente tem que procurar agregar valor para o outro. Então, se eu sou um vendedor de software, eu tenho que ir na empresa me preocupar como eu faço aquela empresa ser melhor. Se eu sou o diretor de marketing daquela empresa, como eu faço aquela minha empresa ser melhor. Sai um pouco dessa coisa de metas, de atribuições. Óbvio que isso é resultado, isso é importante, mas a gente não vai fazer uma carreira brilhante se a gente ficar só fazendo o que esperam que a gente faça, sabe? E eu vejo muita gente sendo conservador nisso, mas que no final do dia tem tanta gente talentosa que a gente vê às vezes que falta um pouquinho de pimenta ali, E né? a vida tá passando. Tá passando. A gente tá aqui pra quê? A gente tá aqui pra quê? Isso aí. Né? Obrigada, Obrigado maravilhoso. eu. Bom, obrigado, gente. Fiquem bem. Então, acompanhem a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, todas as redes. E em breve teremos mais episódios do nosso Digital Backstage. Até a próxima. Até mais.